Boa tarde, tudo bom? Agora a gente vai ver o assunto de geometria analítica, ponto médio, tá? Primeiramente, vamos entender o que é exatamente na metade de um segmento. Como assim? Se eu tiver um ponto A e um ponto B, o que seria o ponto médio? O ponto médio é o ponto que fica na metade do caminho entre o A e o B, ok? E como é que eu calculo essa metade do caminho? Eu vou pegar o x do A, somar com o x do B, dividir por 2. Pegar o y do A, somar com o y do B e dividir por 2. Ou seja, vou fazer uma média, tá? E esse ponto médio fica exatamente na metade do segmento de reta que eu obtenho ligando o A com o B, ok? Segmento de reta é a parte da reta que é limitada por 2 pontos, bom? Então, é assim que eu obtenho o meu ponto médio, tá? Então, no caso aqui, ó, explicando a fórmula para vocês, para eu ter um ponto médio, ok? Eu vou colocar o x do primeiro ponto, ou seja, o x do A, somar com o x do B e dividir por 2, ok? O y do A, somar com o y do B e dividir por 2, ok? Então, vamos dar uma treinadinha. Aqui eu vou fazer bem devagar, tá? Essa A, para vocês terem noção de como é que aplica, tá? Então, x do A, 1, x do B, 3, dividido por 2. Y do A, menos 7. Aí, né, somando, né? Coloco mais. Mais por menos vira menos. Então, aqui vocês notam que o sinal não é alterado, ok? Do jeito que o sinal do número tá, você traz para fazer a operação. Então, 1 mais 3 vai ser 4 dividido para 2. E menos 7 com menos 5 vai ser igual a menos 12. Que eu também vou dividir para 2. Então, aqui vai ficar igual. 4 dividido para 2 vai ser 2. Menos 12 dividido para 2 vai ser igual a menos 6. Pronto. No caso da distância, eu obtenho um número, tá? E no caso do ponto médio, eu obtenho uma coordenada. Ok? Agora, eu vou fazer aqui o B bem rapidinho. Ok? Vou dar o sinal do maior, 4 positivo. Dividido para 2 vai ficar 2. E 5 menos 2 vai ficar 3. Só que o 3 não dá para dividir para 2 de maneira exata. Então, como é que eu vou proceder? Eu posso colocar o 2 e a fração 3 meios, e posso colocar aqui também o resultado. 3 dividido para 2 vai dar 1,5. Mas esse 1,5 aqui geralmente não aparece, tá, gente? É muito mais comum aparecer a fração, tá bom? Então, aqui de maneira rapidinha também. Menos 4 com menos 2, menos 6. Dividido para 2, menos 3. E menos 2 com menos 4, menos 6. Dividido para 2, menos 3. Ok? Então, bastante simples, tá? Um conteúdo bem simples de aprender. Ok? É só isso? Não, a gente também vai fazer outros tipos de cálculo. A mediana, por exemplo, é um tipo de cálculo que a gente vai fazer. O que seria a mediana? Vou colocar aqui na figura para ficar mais fácil de entender. A mediana, aqui, ó, o ponto médio entre o lado A e o lado C. É o ponto que fica aqui bem na metade do caminho, bem no meio, certo? A mediana é a reta que liga esse ponto médio ao outro vértice do triângulo, no caso, o ponto B. Ok? Essa, no caso, é a mediana B ponto médio, BM. Tá bom? Então, no caso aqui, a mediana é o segmento da reta que liga o vértice e o ponto médio do outro lado, do lado oposto. Ok? Então, como é que se calcula essa mediana? No caso aqui, ó, é de a mediana AM, né? E eu mostrei aqui a BM.
Então, como é que a gente vai proceder? Deixa eu mexer aqui com vocês para fazer do jeito que a questão pede. Então, se é a mediana AM, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o ponto médio do lado BC, tá? No caso aqui vai ser esse ponto P. Okay? Primeiro de tudo, eu faço esse ponto médio. Depois, eu faço um cálculo de distância desse ponto médio até chegar no ponto A. Certo? Então, vamos lá. Fazer aqui o ponto médio entre o B e o C. Aqui, menos 2 com menos 4 vai ser menos 6. Dividido para 2 vai ser menos 3. 1 mais 5 vai ser 6. Dividido para 2 vai ser 3. A diferença da distância para o ponto médio também é porque o ponto médio é somando e a distância é diminuindo, né? Pronto, eu já fiz o médio, agora eu faço a distância entre o ponto A e o ponto médio, ok? Então, raiz quadrada de ponto A, ó, 2 menos e menos 3. Vou colocar logo aqui, tá? Para não confundir. Eu gosto de fazer direto, mas pode ser que não entenda, né? E menos 4 com menos 3. Por que menos? Porque a formulazinha tem um menos. Isso ao quadrado. Pronto, a distância era a formulazinha que a gente estava vendo agora há pouco, tá? Então, vamos lá. 2 menos por menos vira mais. 2 mais 3, 5. Então, aqui fica 5 ao quadrado. E menos 4 com menos 3 fica menos 7. Menos 7 ao quadrado. Então, 5, então, raiz de 25 mais 49 vai ser igual a raiz de 74. Pronto. Essa vai ser a medida da nossa mediana. Ok? E um outro cálculo que a gente faz é o cálculo do baricentro, tá? Para fazer o cálculo do baricentro, é bem simples. O baricentro, primeiro de tudo, a gente vai estudar o conceito dele, que é o cruzamento das três medianas, ok? Também é chamado de ponto de equilíbrio ou ponto G do triângulo. Como assim? Você vai traçar as três medianas e elas vão se cruzar em um ponto, como vocês estão vendo aqui, ó. Vou apagar aqui esses rabiscos para vocês verem direitinho. Pronto. No caso aqui, ó, tem a mediana de a mediana do B e a mediana do C. Aí as três medianas estão se cruzando nesse ponto aqui. Geralmente chama de ponto G. Esse ponto G é chamado de ponto de equilíbrio, ou seja, se eu furar um furo bem aí, deixar meu triângulo pendurado por esse furo com barbante, ele vai ficar em perfeito equilíbrio, ok? Então, como é que eu vou calcular aqui, ó, uma outra representação do ponto G, ou baricentro, tá? Como é que eu vou fazer para calcular esse baricentro? Vai ser da seguinte forma, eu vou juntar os três vértices. O x do A, o x do B, o x do C, vou somar e dividir por 3, ok? Então, vou diminuir aqui, ó. Vou diminuir por causa do sinal de menos, que no caso aqui é para eu somar, ok? Então, 2 menos 4 vai ser 2. Mais 0 continua sendo 2. No caso, 2 negativo. Dividido por 3. Não vou fazer direto não, para não causar dúvida, tá? Vou colocar aqui bem direitinho. Eu te mando figurinha. Vou pegar 2 menos 4 mais 0 dividido por 3. Isso para o x. Vamos fazer para o y agora. Menos 6 mais 2. Do mesmo jeito, o ponto médio, o baricentro é somando, tá? Mais 4. Dividido por 3. Então, aqui vai ficar igual. 2 menos 4 vai ficar menos 2. O zero eu não preciso considerar. Fica menos 2 sobre 3. E menos 6 mais 2
menos 4, mais 4 fica 0 sobre 3. Então, aqui a gente vai ter o ponto menos 2 sobre 3 e 0. Ok? Então, para a aula de hoje é isso, tá, pessoal? E obrigada e bons estudos.